Compartilhar minha tela ou espera um pouquinho? Pode Eu vou ser, fazer a Vitor. Aham. apresentação primeiro, Vitor, aí você já pode compartilhar, Tá. tá bom? Oi, pessoal, Uhum. boa noite. Estamos aqui novamente com mais um Tempo Técnico RIB. Hoje a gente vai ter uma participação bem bacana do professor Vitor Ciampolini, que vai abordar um tema bem legal, um tema bastante interessante para todos nós. Mas antes de fazer a apresentação oficialmente do Vitor, eu só queria, como de praxe, passar a palavra ao Hector, que é o nosso secretário-geral da RIB, para que ele inicie os nossos trabalhos. Hector, por favor. Hola, buenas noches, Víctor. Placer de recibirte en la familia Ribe. Más que nada es un trabajo entre amigos, una familia grande que tratamos de incluir cada día personas que trabajen a favor del deporte y la educación. Felicitar al grupo de Ribe Brasil por esta actividad. Y estamos ahora escuchando a don Víctor. Adelante, Dante. Ok, gente, deixa eu pegar aqui. A Mônica me mandou um breve currículo do Vitor, então, inicialmente, agradecer a presença do Vitor, né, por dispor aí do tempo. É, Antes disso, eu só queria lembrar aos participantes, né, que todas as perguntas que serão feitas, por favor, façam pelo chat, tá ok? Que eu tô controlando o chat aqui. Bom, o Vitor é bacharel em Educação Física, mestre em Educação Física e doutor em Educação Física, tudo pela Universidade Federal de Santa Catarina, e atualmente ele é professor substituto do Departamento de Educação Física da Universidade Federal de Santa Catarina e participa do núcleo de pesquisa em pedagogia do esporte desde 2013, investigando áreas como desenvolvimento positivo de jovens, desenvolvimento de habilidades para a vida, por meio do esporte e formação de treinadores. Então, eu tenho certeza que a gente vai ter aí um encontro bastante bacana e agradecer novamente ao Vitor e especialmente à Mônica, que foi quem articulou todo esse, a Mônica de Santa Catarina, que articulou todo esse nosso trabalho. Vitor, mais uma vez, obrigado. Eu vou pedir a todos que, por favor, fechem os microfones e, como eu falei, as perguntas serão feitas pelo chat, tá ok? Fiquem à vontade. Vitor, agora é com você. Obrigado, professor Dante, pelo convite. Agradecendo também a Mônica pelo contato e a oportunidade de estar aqui com vocês. O Hector também e os demais que se fazem presente aqui, buscando, como eu disse antes, né, atingir um objetivo que todos nós, enquanto treinadores de basquete, temos em comum, que é utilizar o esporte de uma forma educativa, de uma forma que traga o desenvolvimento das crianças e dos jovens que passam por nós, para que a gente consiga, à medida do tempo, desenvolver cada vez mais as pessoas e tornar a nossa sociedade cada vez mais próxima do que a gente acredita que é ideal, uma sociedade mais justa, uma sociedade com mais respeito, com mais valores e que contribui cada vez mais para a gente ir melhorando enquanto Brasil, enquanto América do Sul e enquanto planeta Terra. Então, espero contribuir com algumas reflexões também com vocês, pensando no que eu venho estudando nos últimos anos, que é, de maneira geral, a pedagogia do esporte, mas especificamente hoje eu vou falar sobre o desenvolvimento positivo de jovens e o desenvolvimento de habilidades para a vida por meio do basquetebol. Eu vou usar aqui compartilhar minha tela para vocês. E eu vou fazer na verdade, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar de tela, senão ou eu posso apresentar olhando para essa aqui também, não tem problema. Então, gente, eu faço parte, então, da Universidade Federal de Santa Catarina atualmente, depois de terminar minha graduação, meu mestrado e doutorado, estou lá agora, então, como professor substituto, e também faço parte do NUP já há algum tempo, e também faço parte do Life School Brasil, que é um portal educacional que busca contribuir para a formação de professores e treinadores, especificamente eu busco contribuir mais com essa parte de desenvolvimento positivo de jovens, mas a gente tem outras temáticas, incluindo até o desenvolvimento de pais, para contribuir com a trajetória esportiva dos filhos. Na minha fala de hoje, eu vou trazer alguns pontos iniciais, algumas reflexões teóricas inicialmente, depois eu vou fazer algumas reflexões sobre alguns conceitos,
trazer umas informações importantes sobre como que a gente ensina esses tais valores pelo esporte e trazer um exemplo prático de um projeto que a gente conduziu na Universidade Federal de Santa Catarina em 2018. Então, rapidamente me apresentando, eu nasci em Florianópolis, vivi boa parte da minha vida em Florianópolis, mas eu vivi a minha infância e juventude no interior de São Paulo, uma cidade chamada Avaré. Talvez alguns de vocês conheçam ou já tenham ouvido falar de Avaré. E nessa foto da esquerda eu trago uma foto da minha quadra da escola estadual que eu estudei. Inclusive, se vocês olharem bem de pertinho nessa cesta de basquete da esquerda, o aro não está ali. O aro foi derrubado. E às vezes isso acontecia na escola minha e talvez acontecesse na escola ou na quadra, no bairro de vocês também. Que alguma pessoa se pendurava lá no aro e o aro caía e a gente ficava um tempo sem jogar até a escola conseguir dinheiro e comprar um outro aro para conseguir repor, né, a quadra da escola. Mas essa quadra aí foi onde eu tive, de maneira geral, a minha iniciação esportiva. Eu estudei nessa escola dos meus 12 anos de idade até os meus 17, então foi aí que eu joguei de tudo. O basquete foi uma modalidade que eu aprendi a jogar nessa quadra e foi a modalidade que eu mais pratiquei, apesar de não ter me tornado grande atleta, de não ter participado de grandes competições. Eu gosto muito de basquete. Quando entrei na graduação em Educação Física, era a área que eu tinha o maior interesse de atuar. Então, fui tendo algumas experiências ali nos campeonatos da universidade, entre as atléticas da Federal, e pude experimentar o basquete de diversas formas ao longo dos anos. Em 2017, eu tive a honra de ganhar uma bolsa para estudar 6 meses no Canadá. Então, eu fui para Ottawa, que é a capital do Canadá, e estudei especificamente com um grupo que investiga essa temática de desenvolvimento positivo de jovens e lidera muitas pesquisas importantes no mundo. E estando lá, estudando com eles, eu percebi que essa é uma temática que eu tinha bastante interesse e que eu poderia retornar ao Brasil em 2018 e pensar, inclusive, em começar meu doutorado investigando essa temática. Então, quando eu voltei para o Brasil em 2018, eu tinha estudado bastante os artigos publicados lá fora e não sabia em que medida que aquilo poderia, de fato, ser executado no Brasil. Porque quando eles falavam de estratégias pedagógicas, todas essas estratégias estavam considerando contextos norte-americanos, contextos europeus, mas nenhum deles falava do Brasil. E às vezes eu li os artigos e pensava, poxa, será que isso aqui funciona no Brasil? Será que se eu trouxer uma conversa sobre valores dentro de um treino de basquete, será que os alunos vão gostar ou será que eles vão falar, professor, dá a bola para a gente de uma vez, vamos jogar aí 5 contra 5, 3 contra 3? Eu não sabia naquele momento, mas em 2018 eu retorno para o Brasil, então começa um projeto financiado pela Federação Catarinense de Basquetebol, num núcleo que foi atribuído a nós, lá na Federal de Santa Catarina, e eu tive as minhas primeiras experiências como responsável mesmo por uma equipe, por um grupo. A gente tinha a categoria sub-12 e sub-15 e eram treinos mistos. Então, foi uma experiência muito rica para mim, que eu pude, além de desenvolver a minha capacidade de ser treinador, eu pude também testar muita coisa diferente que eu lia nos artigos e nunca tinha visto no Brasil. Nunca tinha visto também como aluno e como praticante de basquetebol. E para começar minhas reflexões, eu trago essa proposta desse autor, muito famoso na área do desenvolvimento humano, que se chama Uri Bronfenbrenner, e ele faz algumas reflexões que eu acho que é importante a gente usar como ponto de partida na nossa fala de hoje. Então, primeiramente, Bronfenbrenner sugere isso, que as crianças eram criadas pelos seus pais, e que isso pertence ao passado. Porque a responsabilidade pela educação dos filhos, das filhas, ela tem transitado do ambiente familiar para outros contextos da sociedade. A família continua tendo a principal responsabilidade de desenvolver a moral dos seus filhos, desenvolver o caráter dos seus filhos, mas por causa da forma que a sociedade tem funcionado hoje em dia, muitas vezes essa responsabilidade e essa ação de desenvolver o caráter dos filhos tem faltado em casa. Não porque os pais não querem desenvolver o caráter dos filhos ou porque eles acham que não é importante desenvolver o caráter dos filhos, mas porque eles não passam mais o tempo suficiente juntos para que esse processo de desenvolvimento de caráter aconteça naturalmente pelas simples experiências uns com os outros, pelas simples atitudes que eles vão observar dos pais, pela simples relação que eles vão ter com os avós, com os irmãos,
até com os membros ali daquela comunidade, os colegas que moram na rua. Então, isso tem faltado nesse ambiente familiar. E, de novo, não é porque os pais não querem, mas porque as condições de vida mudaram. Se a gente pensar numa família da década de 50, década de 60, até talvez da década de 70, a gente tem aquela unidade familiar muito forte, e sempre tendo uma interação familiar muito intensa, famílias também bem maiores do que a gente tem hoje, né? 5, 6, 8, 10 filhos, e toda essa relação intensa contribuía para esse desenvolvimento de caráter. E hoje em dia, com famílias menores, com um mundo mais globalizado, com as coisas mais urgentes, com outras coisas que nos dispersam a atenção, faz com que a gente não tenha esse mesmo desenvolvimento. Então, trago esse exemplo rápido para vocês, pensando numa família lá na década de 50, 60, 70, em que mesmo tendo aquela unidade familiar mais estruturada, com a chegada da televisão, por exemplo, isso já foi colocado em xeque e fez com que essa interação das pessoas fosse direcionada para a televisão, né? E hoje em dia a gente pode fazer uma analogia de que cada um tem a sua própria televisão, com celulares, com tablets, computadores. Então a interação que existia naquele único momento em que a família estava toda reunida, que era o jantar, né? Após o trabalho dos pais, após as crianças voltarem da escola, essa qualidade dessa relação tem diminuído cada vez mais. E daí eu rapidamente gostaria de perguntar para vocês, e peço para vocês então responderem no chat aqui, como que vocês acreditam que isso tem impactado a vida de vocês ou a vida dos atletas de vocês? E pensando na relação que vocês têm com os atletas, né, principalmente quem já trabalha como treinador há mais tempo, o que vocês têm observado nas gerações atuais dos atletas que têm chegado para vocês, que nasceram aí nos anos 2000 ou até aí 2010, 2015? O que vocês acreditam que tem acontecido com mais frequência que não acontecia 30, 40 anos atrás? Eu vou abrir aqui o chat também para ver as respostas que vocês forem colocando. Posso responder por áudio, Vitor? Com certeza, Mônica, por favor. Então, bora lá. O que eu vejo, né? Sou uma professora nova, né, na área, eu digo assim, mas estou sempre aprendendo. Mas eu gosto também de reforçar que eu fiz alguns cursos do Prof. Vitor, né? E nesses cursos eu também pude aprender o quanto que a geração mudou, né? E com isso a gente vai estar sempre se adaptando. Então, eu sou uma professora nova, mas, né, mesmo assim, os treinadores mais antigos devem também sentir e sofrer com isso muito mais do que eu, né? Porque muda-se muito mais de geração. Então, eu acredito que um dos pontos são essas características introspectivas que eles têm, né? Porque muitas vezes eles sentem essa necessidade de auxílio, de carinho, né? Pode ser também dos pais. Isso talvez não tem mais tanto, né? Posso estar falando besteira, mas não se vê mais tanto. E, claro, também em função dos aparelhos e tudo, mas a gente percebe que eles nos veem, né? Veem na gente essas pessoas que eles não têm em casa. Então, eles vêm para o afeto, eles querem o carinho, só que muito mais envergonhados e introspectivos do que talvez eram antes, né? O Vitor, tem duas observações aqui, eu te ajudo aqui no chat. O Adair o Adair diz o seguinte: uma disputa com as redes sociais e equipamentos eletrônicos, sendo que isso é negativo para nós na prática, e o Marielson, nosso colega também, ele faz a seguinte observação: crianças e adolescentes com as frustrações desistem facilmente e priorizam o imediatismo. Então, são duas observações. O Tácito fala de falta de concentração na atividade. Boa. Só tem mais uma aqui também que eu consegui identificar, professor, o Peri comentando que tem menos disposição para a prática esportiva. Ah, tá, tudo bem, eu não cheguei lá. E boas reflexões, né? Boa reflexão da Mônica também. A Mônica, a gente já tem trocado ideias, né, e reflexões há bastante tempo, né, Mônica? Então é muito legal também acompanhando o teu trabalho. E teve também agora aqui uma resposta de pouca clareza nos objetivos, onde eu quero chegar. A juventude é diferente, muito conectada às redes sociais, mais individualistas e menos coletivos, e presencialmente menos conectados. Ótimo. Realmente as mudanças que a gente tem tido na sociedade acarretam mudanças nas características das pessoas. E isso tem mudado cada vez mais rápido, ou seja,
As gerações, mesmo com diferenças pequenas de idade, têm ficado muito diferentes. Isso não acontecia há 100, 200 anos atrás, né? E os artigos têm sugerido que o principal contributo para que essas gerações tenham se tornado tão diferentes é justamente a globalização, né? O acesso à informação, a disseminação de informação, a tecnologia em computadores, celulares, tablets, a gente está sempre tudo conectado. Acontece alguma coisa hoje do outro lado do mundo, em 10 minutos todo mundo do Brasil já está entendendo o que aconteceu, já impacta a gente, e isso acaba criando, né, diferenças muito grandes. Mas eu vou trazer uma reflexão para vocês, pensando justamente em tudo que vocês falaram para mim aqui. Tá? Eu já vou chegar nesse ponto. Porque quando a gente pensa em desenvolvimento de jovens e a gente pensa em como que começou essa observação, essa investigação, no começo do século XX, lá, começo de 1900, eles acreditavam que a juventude era um momento tempestuoso, um momento complicado, em que os jovens iriam desenvolver comportamentos negativos. Não tinha o que a gente pudesse fazer. A gente só podia agir a partir do momento que os comportamentos negativos aparecessem. Aí a gente remediava esses comportamentos negativos com castigo, com bronca, com alguma outra forma que diminuísse esses comportamentos negativos. Então, os jovens que eram vistos positivamente eram aqueles jovens que não tinham comportamentos negativos. Ou seja, eles não fumavam, eles não eram violentos, eles não consumiam bebidas alcoólicas. E nesse momento, então, o paradigma que estava presente era um paradigma de redução de déficit. Ou seja, a gente espera o déficit aparecer, a gente espera o comportamento negativo aparecer, aí a gente vai lá e reduz ele. Tá? Essa era a proposta pensada há mais de 100 anos atrás. Então, quando a gente começa a falar dessa questão de redução de déficit, a gente tem que pensar em duas propostas de trabalho. Uma proposta que remedia e uma proposta que promove. Essa proposta que remedia é o que acontecia lá no começo do século XX, há mais de 100 anos atrás, em que eles eram reativos a alguma Acho que caiu a ligação do Vitor. Vitor? Mônica, você tenta contato com ele, por favor? Sim. Acho que foi a internet que não está recebendo mensagem. Poxa vida. Não está conseguindo falar com ele, Mônica? Ele não envia, mas ele não recebe. Deve ter caído a internet lá. Ok. Bom, vamos aguardar, né, a volta do Vitor, mas eu acho que esse tema é um tema muito interessante, né? E é o que nós estamos vivendo, né, de uma maneira bastante. O Vitor está voltando aqui, ó. Vamos ver se ele entra. Então, Oi, Vitor. Voltei. Caiu um pouquinho, caiu sua internet aí, né? Pois é, perdão, foi só dizer que o mundo está conectado agora que eu desconectei. Pois é, mas esse é um dos problemas do mundo conectado, né? É verdade. Da mesma forma que você recebe a informação em segundos, você perde a informação em milésimos de segundos, né? Vamos É lá, verdade. Vitor. Vamos continuar, não Vamos tem lá. problema, acontece. Vale, obrigado. Bom, então a proposta que surgiu ali na década de 80, 90 foi uma proposta de não mais remediar, mas de tentar promover comportamentos positivos. Quando a gente promove comportamento positivo, a gente está sendo proativo, ou seja, a gente não está esperando o comportamento negativo surgir. E a gente está tentando prevenir com que esse comportamento negativo surja, e a gente está tentando, então, também potencializar o desenvolvimento desse jovem.
Então, de certa forma, seria a oposição entre o remédio e a vacina, né? O remédio, ele remedia, e a vacina, ela previne com que aquele mal, né, aquela doença, acometa o indivíduo. Então, de certa forma, essa proposta mudou um pouco esse paradigma de desenvolvimento no final do século XX. Então, pensando já no desenvolvimento positivo de jovens, que é uma proposta que busca identificar as qualidades das pessoas, porque se acredita que todo mundo tem o potencial para ter um futuro de sucesso, independentemente da área, independentemente dos interesses que aquela pessoa tem. Então, eu trago 2 exemplos aqui de pessoas de sucesso, como a Stephanie, né, que acabou de ser draftada na melhor colocação da história do Brasil, 4º lugar, e o Bill Gates, né, como uma pessoa de extremo sucesso numa área que não tem nada a ver com esporte, né, que é a área informática e tecnologias. Então, são 2 pessoas de sucesso e 2 áreas completamente diferentes. É claro que para nós, da educação física, acho que a trajetória da Stephanie brilha um pouco mais o olho, né? Mas são 2 pessoas que, se a Stephanie tivesse talvez na parte da informática, ela não tivesse o mesmo sucesso, e se o Bill Gates estivesse jogando basquete, pior ainda, né? Então, é importante as pessoas identificarem as suas qualidades e investir nas próprias qualidades e nos próprios interesses para tentar alcançar esse tal sucesso. Mas, então, quando a gente pensa em desenvolvimento positivo de jovens, e eu trago aqui 2 exemplos, é para justamente vocês refletirem de onde que vocês podem utilizar essa proposta. E, de maneira geral, ela não é uma proposta exclusiva do esporte. Você pode colocar essa proposta na escola, nas artes, na música, e o esporte é apenas uma dessas possibilidades. Mas o esporte tem uma característica muito interessante, porque quando a gente investiga a experiência das pessoas em sala de aula, esse estudo que a gente pode considerar relativamente antigo, né, dos anos 2000, sugere que as crianças têm uma motivação intrínseca mais baixa, mas uma concentração mais alta. E se a gente troca essa experiência para a experiência com os amigos, a gente tem o oposto. A gente tem uma motivação muito alta, mas uma concentração mais baixa. No entanto, quando a gente pensa nas experiências das crianças e dos jovens no esporte, a gente está falando de 2 variáveis com scores altos, né? Motivação e concentração. E é por isso que a gente pode pensar a partir de agora, né, nessa apresentação, e é algo que a gente tem discutido frequentemente na educação física, de utilizar o esporte como uma ferramenta educacional. Justamente por isso, as crianças e os jovens estão motivados e eles se engajam intensamente nessa atividade. E a partir desse envolvimento no ambiente esportivo, eles podem desenvolver algumas características, como perseverança, dedicação, controle de estresse e outras características que vocês queiram nomear também. Quando essas características são desenvolvidas no esporte e aplicadas no esporte, como, por exemplo, você controlar o teu nervosismo no lance livre, como você trabalhar bem em equipe numa defesa por zona, como você se comunicar bem numa situação ofensiva, a gente está falando de exemplos no esporte, ou seja, você está desenvolvendo habilidades para o esporte. Quando a gente consegue transpor essas habilidades após ter aprendido no esporte para levar para outros contextos das nossas vidas, a gente fala, então, de habilidades para a vida, ou de life skills, que é um termo em inglês, né, que a gente traduziu para habilidades para a vida. Então, desenvolver habilidades para o esporte é importante e talvez seja o primeiro passo que a gente, enquanto treinadores, professores, devemos pensar em desenvolver no primeiro plano. Mas a gente não pode considerar a habilidade para o esporte como o final do trajeto. A habilidade para a vida tem que ser o objetivo final, né? Da gente fazer com que aquela criança, aquele jovem, desenvolva habilidades, competências, valores, que eles vão ser úteis no esporte, mas principalmente transpostos para outros contextos que essa criança participa, como a escola, como a própria família, como a comunidade que ela mora, como futuramente o trabalho que ela vai ter. Então, essas habilidades que ela desenvolve vão contribuir para esse sucesso futuro. E agora, mais uma vez, fazendo uma segunda pergunta para vocês, em que medida vocês acreditam, né, pensando nesse conceito aí de habilidades para a vida, mas a gente pode trazer, de certa forma, como sinônimo de valores, em que medida para vocês o ensino de valores, o ensino de habilidades para a vida é fundamental, é prioridade na intervenção diária de vocês? Fiquem à vontade para mandar mensagem no chat ali também, que eu estou com o chat aberto aqui. Extremamente, Puperi. Muito bom. Não é para falar só que é extremamente importante porque eu estou aqui, tá, gente?
Se não achar que é super importante, não tem problema, pode colocar, olha, talvez nem tanto, tá? Sei que é uma pergunta tendenciosa nesse momento. Tomada de decisão dentro e fora da quadra, muito bom, Adair, show de bola. Todo o processo formativo, ótimo. Eu vou continuar a apresentação para não tomar muito tempo, mas eu vou continuar com o chat aberto, tá? Vocês podem continuar mandando as respostas de vocês que eu vou lendo durante os próximos slides. Lá no cotidiano, escolar, esportivo, lazer, família, trabalho, exatamente, exatamente. O professor técnico deve ser o condutor para a aquisição dessas habilidades, com certeza, exatamente. E aí que entra o nosso papel, né? Então, já que é a nossa função desenvolver essas habilidades, aí eu faço a segunda pergunta, que talvez seja a mais complexa, que é como fazer isso, né? Essa é a dificuldade, talvez, que a gente tenha no Brasil, porque eu não sou o primeiro que estou discutindo sobre valores no esporte. Estou longe de ser o primeiro. Mas por muito tempo no Brasil a gente discutiu esse assunto sem dar orientações muito claras para quem ouve. Então, talvez as pessoas perceberam a importância de fazer isso, né? Mas nem sempre foi discutido a parte pedagógica de como colocar isso em prática. E no caso de vocês hoje, vocês estão até com mais sorte porque eu testei isso no basquete e vocês são do basquete. Se eu tivesse testado em, sei lá, na natação, no hóquei, no rugby, e viesse falar para vocês, talvez meus exemplos ficassem meio fora, né? Mas tem uma forma muito interessante da gente pensar em colocar isso em prática. Boa colocação aqui do professor, acreditar nesses valores e praticá-los, ótimo, é um ótimo começo, um ótimo passo. Essa literatura sobre essa temática de desenvolvimento positivo de jovens sugere que existem duas formas, de maneira geral, tá, de se trabalhar os valores no esporte. Uma abordagem mais implícita e uma abordagem mais explícita. Quando a gente pensa nessa abordagem implícita, a gente está dizendo que as pessoas que participam do ambiente esportivo vão aprender as habilidades para a vida por mera consequência da participação. Só de estar praticando basquete, a pessoa já aprende valores, tá? Então, a gente não precisa sistematizar atividades, sistematizar conversas, sistematizar ações fora do ambiente de treino para desenvolver valores, porque a gente acredita que só de estar ali já desenvolve, tá? Ou seja, as habilidades para a vida vão ser consequência do envolvimento esportivo e vão ser aprendidas ao acaso. Quando a gente, por exemplo, ganhar um campeonato muito difícil, talvez eles aprendam sobre resiliência, perseverança. Quando algum aluno chegar atrasado e a gente falar sobre pontualidade, talvez eles aprendam sobre pontualidade. Então, as coisas acabam ficando mais dispersas, tá? Então, pensando em exemplos do que seria treinadores, professores que utilizam essa abordagem implícita, eu trago aqui 3 exemplos, né? Talvez seja mais fácil de vocês visualizarem com as experiências que vocês tiveram. Então, quando você tinha lá treinadores, professores que falavam sobre valores apenas quando alguma coisa acontecia, ou que ensinavam valores pelo próprio exemplo do comportamento diário, e que dificilmente organizavam ações fora do ambiente de treino, a gente está falando de uma pessoa que estava adotando uma abordagem mais íntima, tá? Só continuando aqui no chat também, o pessoal foi falando, apresentando e levando os estudantes e atletas a refletirem sobre as ações desenvolvidas no dia a dia. Boa, então, né, uma forma mais debatida, mais conversada. Os princípios do judô contribuem para o desenvolvimento de habilidades para a vida. Ótimo, as artes marciais têm ótimas características que contribuem. E daí eu pergunto para vocês, e o basquete? O que o basquete tem que pode desenvolver para habilidades para a vida? Será que só se a bola fosse verde, não fosse laranja, não ia desenvolver? Se ela driblasse menos, a gente não ia conseguir desenvolver? Se o jogo tivesse 4 na quadra e não 5, não ia desenvolver? Então, o basquete tem alguma coisa de especial que, assim como o judô também tem, eu, enquanto defensor do basquete, vou ter que dizer que o basquete também tem. Mas eu vou colocar aí vocês para continuar pensando o que é isso, tá? Então, voltando aqui na abordagem explícita, diferentemente da implícita, a explícita tem a busca por ensinar as habilidades para a vida de maneira intencional, de maneira aplicada, de maneira pedagógica integrada com as atividades do treino ou da aula. Então, as atividades vão ser pensadas não apenas para objetivos esportivos, objetivos técnicos, objetivos motores, mas também para objetivos atitudinais, para objetivos socioemocionais. Então, a gente integra as duas coisas, o ensino da modalidade com o ensino de habilidades para a vida.
tá? Então, as habilidades para a vida vão ser consequência dessas experiências no ambiente esportivo, porque as atividades do ambiente esportivo estão voltadas para isso. Então, um treinador, uma professora que utiliza uma abordagem explícita, essa pessoa fala sobre valores frequentemente, independentemente do que acontece. Ela não fala só sobre pontualidade quando alguém chega atrasado, ela não fala só sobre respeito quando as pessoas estão se desrespeitando, ela não fala só sobre perseverança quando a gente está perdendo o jogo, ela fala sobre valores constantemente. E se a gente voltar alguns slides para trás, a gente vai ver que, na verdade, essa pessoa está tendo uma abordagem proativa para o desenvolvimento de valores, né? Ela não está esperando as coisas acontecer, porque esperar as coisas acontecer e remediar é uma proposta que foi pensada há 100 anos atrás. Então, a gente está 100 anos atrasado na proposta. Então, a gente tem que pensar em alguma coisa um pouco mais nova, um pouco mais coerente com o mundo que a gente tem hoje, que é promover o desenvolvimento de habilidades para a vida, tá? E daí eu trago para vocês essa seguinte reflexão. Bom, Vitor, para mim, então, agora está começando a fazer sentido, tá? Tem uma forma mais intencional, uma forma menos intencional, né? Ou seja, uma forma implícita, uma forma explícita, de desenvolver as habilidades para a vida. Mas como é que eu sei o que eu estou usando mais? Como é que eu sei se eu estou mais no implícito? Como é que eu sei se eu estou mais no explícito? Como é que eu sei o que eu posso melhorar? Aí eu trago para vocês essa ferramenta que a gente elaborou, né? O nosso grupo aqui do Brasil elaborou com o grupo lá do Canadá que me recebeu, que é uma ferramenta de autoavaliação de habilidades para a vida para treinadores. E aproveitando a presença do nosso amigo, a gente tem essa ferramenta disponível em 4 idiomas, inclusive o espanhol. A gente tem ela em português, espanhol, francês e inglês. E essa é uma ferramenta criada para ajudar as pessoas que estão na prática a identificar a abordagem deles em termos assim mais ou menos intencionais e dar orientações para essa pessoa melhorar nesse sentido. Então, uma ferramenta com 30 questões ao longo de 6 dimensões. Você vai pontuar essas questões entre nunca e sempre, né? A gente tem uma escala de frequência. E no final, você tem uma atividade reflexiva opcional que você pode utilizar para refletir um pouco mais sobre o teu treino. Então, essa proposta, essa ferramenta, ela ficou bem didática, assim, ela é bem visual, né? Bem colorida, bem fácil de utilizar. Aqui eu trago uma imagem de uma parte de uma página da ferramenta. Aqui também explicando como você vai utilizar essa ferramenta, explicando um pouco mais sobre cada um dos níveis. É uma ferramenta que é feita para você utilizar ela sozinho. Você não precisa de grandes explicações além do próprio arquivo para conseguir utilizá-lo. Então, agora é hora da gente fazer essa atividade reflexiva. Eu sei que a Mônica já fez essa atividade algumas vezes, mas fica então a sugestão para vocês fazerem ela agora. Para vocês terem acesso a essa ferramenta, vocês podem entrar lá no site do Life Skill Brasil, então pode colocar lá agora no site aí, né, no navegador de vocês, lifeskillbrasil.com. Se você já quiser, você pode colocar /biblioteca, ou você pode entrar no site. Lá em cima no site tem algumas páginas, você vai lá na página de biblioteca, desce um pouquinho e você vai encontrar essa parte aqui em amarelo com a foto da ferramenta. E ali em cima tem, né, para fazer o download gratuito da ferramenta, clique no botão abaixo, aí você vai lá e clica aqui e você vai receber essa ferramenta, vai conseguir fazer o download da ferramenta. Aí para o teu computador, para o teu celular, para o teu tablet, e a partir daí a ferramenta é sua, você pode usar quantas vezes você quiser, pode compartilhar com outras pessoas, tá? Inclusive, na verdade, é o professor Hector, né, que está aqui com a gente, Dante? Hector, né? Ótimo. Aqui a gente tem só a versão em português, mas depois eu posso encaminhar para vocês a versão em espanhol também. Quem sabe o professor Hector pode até compartilhar ela também com os demais treinadores. Tá bom? Então, quem conseguir baixar a... Opa, Maria só ajudou muito, hein, Maria? Muito obrigado. Maravilha, facilitou bastante. Só clicar, descer um pouquinho ali e clicar no clique aqui de cima, né? Não de baixo. Aí eu vou pedir para vocês, gente, como a gente não tem um tempo muito, muito longo, para vocês responderem apenas o nível 2 e o nível 4, tá? Que é o amarelo e o azulzinho, claro. São 5 questões por nível, vocês respondem essas questões e a gente já continua aqui refletindo juntos. O Vitor,
Oi? Enquanto o pessoal responde, Uhum. no nosso grupo, a gente busca passar informações para o pessoal de todos os tipos, né? Desde trabalhos que são realizados, eventos, mas também material didático, material acadêmico. Uhum. Eu não sei se seria possível você compartilhar, e eu repasso ao grupo, a sua tese de doutorado sobre o Claro, assunto. com Eu, certeza. eu acho interessante porque, como eu falei no início, é um tema de interesse geral e acho que o pessoal vai poder compreender um pouco melhor, né, toda a sua fala a partir da leitura dessa tese. Então, se você Com puder fazer certeza. essa gentileza, você pode mandar para a Mônica ou mandar para o meu WhatsApp, não tem problema, e aí a gente compartilha no nosso grupo. Como eu te falei, são 125 pessoas que estão, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, tá bom? Com certeza. Acabei de colocar no chat ali, professor. Veja se chegou para vocês aí. Ah, tá ok. Eu posso mandar por e-mail depois também, se quiserem. Eu E, baixei aqui, Vitor, e se você me permite, eu já encaminho daí para o professor. claro, com certeza. Então, Vitor, aproveitando esse momento, apenas como Aham. complemento, né, da sua fala, quando você Uhum. fala de habilidades para serem desenvolvidas, que vão evoluir, né, de uma certa forma, para habilidades esportivas para habilidade da vida, eu acho que isso não se aplica exclusivamente a crianças. Acho que a gente Sim. também tem essa possibilidade. Eu vou te dar um exemplo só ilustrativo de uma experiência que eu tive, né? Fui Uhum. professor durante 30 e tantos anos na Escola de Educação Física e Esporte da USP e eu participei do projeto de criação da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. E, em função disso, logo no primeiro ano, eu me vi diretor dessa unidade, um Uhum. cargo que eu nunca havia assumido. E você sabe como é que eu dirigi durante 4 anos? Eu falei, bom, eu Uhum. já fui técnico, eu vou dirigir isso aqui como se dirige uma equipe. Então, eu usei muitos conceitos e preceitos que técnico utiliza numa equipe, no caso de basquete, que era o meu caso, né? Uhum. Para dirigir uma instituição. E foi muito interessante, porque várias vezes eu falava isso para as pessoas, e é interessante como as pessoas, às vezes, não conseguem enxergar nessa relação. Né? Você Sim. dirigir uma equipe, seja ela esportiva, seja ela empresarial, seja ela Sim. acadêmica, enfim. Então, foi uma Uhum. experiência muito, muito legal que eu passei, usando as minhas, entre aspas, habilidades esportivas, Sim. né, para transferir para habilidades, no caso, administrativas, né? Exato. Exato. Esse é um ótimo exemplo. Esse é um ótimo exemplo de como você conseguiu utilizar o que você aprendeu no esporte, né? Enquanto líder daquele ambiente, para um líder de Sim, um outro ambiente, mas que exatamente, exigiam competências muito parecidas, né? Muito exatamente. bom. Ótima Não sei se história. o pessoal já preencheu. Até coloquei ali pro Hector também a ferramenta já em espanhol. Eu tinha esquecido que o Zoom tinha essa, essa, esse recurso, né, de já mandar o arquivo, então eu poderia até já ter disponibilizado o arquivo para vocês aqui antes, mas eu coloquei a ferramenta em espanhol ali para facilitar o Hector já e já agilizar. Então ele já pode também acessá-la em espanhol agora. Mas vou dar continuidade aqui e acredito que vocês podem já estar terminando ou próximo de terminar e vocês já vão conseguir responder para mim a minha próxima pergunta, Só que é uma essa coisinha, aqui. Mônica, Opa, Mônica, desculpa. assim como você fez, baixa o espanhol e manda para o Hector, por favor. Ok, Ok. ok, Vitor, pode tocar. Show. Quais foram as notas de vocês nessas duas dimensões? Tá? E eu vou tentar adivinhar a nota de vocês. Pensando que no nível 2 eu acredito que vocês devem ter feito uma pontuação entre, entre 10 e 14, alguma coisa nesse sentido. Tá? 11, 14, acredito que vocês devem estar por aí. Tá? E no nível 4 eu acredito que vocês
devem ter feito uma pontuação entre 6 e 9, algo nesse sentido. Se eu acertei, coloquem lá no chat, ou se eu errei também, podem colocar no chat. Mas, de maneira geral, eu acredito que tenha sido algo próximo a isso. Por quê? Porque essa ferramenta ela é criada de uma forma que, à medida que o nível vai avançando, ela vai te perguntando coisas de uma abordagem mais explícita. E a gente ser explícito na forma como a gente ensina as habilidades para a vida é difícil. Não difícil porque a atividade em si é difícil, mas é difícil porque talvez vocês nunca tenham passado por um processo educacional ou que vocês nunca tenham tido um exemplo de uma pessoa que fazia isso de uma forma completamente explícita. Então, a gente, às vezes, por mais que a gente concorde que ensinar habilidades para a vida é importante, que é uma proposta que faz parte da nossa vida, às vezes a gente não tem estratégias de como colocar isso em prática. Então, a gente acaba ficando mais no implícito, mesmo querendo avançar para o explícito, tá? Então, essa ferramenta já pode dar algumas ideias para vocês em algumas áreas aí que vocês responderam uma nota um pouco mais baixa, né, ou nunca, ou só ocasionalmente, para vocês avançarem nessa proposta e se tornarem cada vez mais explícitos. E pensando já nas abordagens implícita e explícita, eu vou trazer uma breve reflexão sobre o que cada uma contempla. Tá? A abordagem implícita, ela busca desenvolver as habilidades para a vida, primeiramente, pelas próprias características do esporte. Então, foi o que eu perguntei para vocês. Né? O que o basquete tem, que outras modalidades talvez não tenham, ou que outras modalidades também tenham, mas que sejam um potencial para o desenvolvimento de habilidades para a vida, como as relações sociais que acontecem, o tipo de treinamento que acontece. O professor Dante colocou a questão da divisão de responsabilidades. Então, tudo isso vai gerando experiências para aquela pessoa que pratica e pode, sim, desenvolver habilidades para a vida. A própria estrutura do programa também. Então, se você está num programa que é voltado para essa questão educacional, em que os pais participam das aulas ou dos treinos, ou eles pelo menos sabem o que acontece lá, as competições são voltadas para a questão educacional também. Todos os treinadores que estão trabalhando naquele local estão todos remando no mesmo sentido, ou seja, todos buscando essa questão educacional. Só de estar nesse programa também a criança já pode desenvolver habilidades para a vida. E o mesmo exemplo para o contrário também é verdadeiro, né? Se a gente tem um programa que só quer vitória, só quer ganhar, e vale tudo pela vitória, gritaria, xingamento, aí talvez não esteja aprendendo muitas habilidades para a vida. Ou talvez esteja, mas por um caminho mais árduo, um caminho mais negativo, mais difícil. Tá? Às vezes a gente também cria algumas regrinhas de convívio para a nossa própria relação com os nossos atletas, como chegar no horário, como trazer a própria água e colocar ali do lado da quadra para beber água, como não poder usar palavrão durante o treino, enfim, algumas regrinhas que a gente pode ir criando que podem ajudar também nesse desenvolvimento de habilidades para a vida. Os momentos de ensino, que são aquelas oportunidades que a gente vê que alguma coisa está acontecendo e a gente vai lá e age, que é aquele reativo que eu estava falando para vocês. O reativo também funciona, não é porque a gente está vendo que a nossa equipe está cansada em quadra e a gente quer um pouco mais de motivação e a gente dá aquele discurso sobre perseverança. Não é que isso não funciona, isso também funciona. Mas talvez isso não precisa ser a única possibilidade, né, de só esperar as coisas acontecerem. Mas os momentos de ensino são importantes nesse sentido também. As próprias relações que a gente estabelece no esporte, nós com os nossos atletas com eles mesmos, os nossos atletas com os árbitros das competições, os árbitros com os treinadores ou com os pais que estão ali, todas essas relações podem também desenvolver habilidades para a vida. E por fim, como o professor Dante colocou lá no começo da nossa fala, a modelagem de comportamento, né? Ou seja, ser um bom exemplo para os seus atletas, ter comportamentos exemplares e mostrar para eles o que é respeito, o que é honestidade, o que é perseverança, o que é dedicação, pela sua própria atitude no dia a dia. Tudo isso que eu falei para vocês aqui está dentro de uma abordagem lícita e são estratégias que podem ajudar vocês. Talvez se vocês não fazem algumas dessas ou nunca se atentaram para algumas dessas, é importante vocês saberem que elas podem contribuir muito para esse processo de desenvolvimento. E eu vou trazer para vocês aqui um relato de um projeto que a gente conduziu aqui em Florianópolis. Inclusive, o projeto nosso teve a honra de ser treinado um dia pelo professor Dante de Rose,
no CIB, no Congresso Internacional aqui de basquete, né? O professor veio, e não sei se o professor lembra, mas ele conduziu um workshop prático, e os alunos eram os alunos meus do projeto. Então, você conheceu eles ali naquele dia, e eu vou contar para vocês um pouco sobre como foi esse projeto em 2018. Bom, esse projeto, ele atendia crianças e jovens de 10 a 15 anos ali do entorno da universidade, mas principalmente os alunos que estudam no Colégio de Aplicação, que é um colégio que fica dentro da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, a gente tinha atividades para ajudar eles a ensinar basquete, afinal, era um projeto financiado pela Federação Catarinense de Basquete, e eles queriam que a criançada aprendesse a jogar basquete, né? Mas é um projeto que também tinha um viés educacional e buscava ensinar algo além do basquete, né? E eu tive a flexibilidade de ensinar as aulas, né, de conduzir as aulas do jeito que eu considerava adequado. E como eu estava fazendo doutorado naquela época e estava querendo trazer uma proposta diferente, eu tentei algo novo. Então, em março, quando o projeto começou, eu sentei na minha mesa e comecei a organizar a parte dos fundamentos do basquete que eu queria ensinar, dos princípios operacionais, e eu fui lá atrás do Baie, eu fui atrás dos livros do professor Dante, do Robertão, e comecei a pegar os fundamentos e organizar, e fiz a minha organização. Isso não quer dizer que essa minha organização aqui tem que ser premiada e todo mundo tem que seguir. Foi a organização que funcionou para mim, na minha compreensão do que era basquete, naquele meu primeiro ano como treinador de basquete. Mas, além dessa organização técnico-tática, eu tentei avançar um pouco para organizar também as questões das atitudes, né, das questões dos valores. Então, em toda a aula que eu ministrava, eu escolhia uma habilidade para a vida ou uma life skill em que eu ia integrar com aquele treino, tá? Então, aqui vocês podem ver a minha tabela com todas as datas dos treinos, o que foi trabalhado naquele dia e qual life skill foi trabalhada naquele dia, tá? No final do projeto, no 1 ano de projeto que a gente teve, foram então 97 sessões de treino, e aqui eu tenho todas as habilidades para a vida que foram abordadas e quantas vezes cada uma delas foi abordada, tá? Então vocês veem que algumas foram abordadas uma vez só, algumas foram abordadas mais vezes, e naquele primeiro momento eu realmente não tinha uma proposta desde o começo. À medida que a gente foi evoluindo no treino, eu fui selecionando habilidades para a vida que eram mais fáceis de eu abordar, por causa da temática no basquete que eu estava trabalhando, e ao mesmo tempo eu também buscava abordar alguma habilidade para a vida que eu achava que era importante para eles naquele momento que eles estavam passando, algum comportamento que eu identifiquei. Então eu fui fazendo de uma forma um pouco mais orgânica em comparação a uma forma um pouco mais assim, pré-estabelecida, tá? Aqui eu trago para vocês um exemplo de como que eu estruturava a minha aula ou a minha sessão de treino, tá? Pensando numa aula de 60 minutos, mas às vezes algumas turmas tinham uma aula de 90 minutos, mas pensando que seja 60, tá? O meu primeiro passo naquela aula era conversar com eles sobre o que a gente ia aprender aquele dia. Então, eu falava com eles sobre, hoje vai ser defesa por zona, hoje vai ser contra-ataque, hoje vai ser movimentação ofensiva. E a gente também vai trabalhar perseverança, ou a gente vai trabalhar honestidade. O que vocês acham que é honestidade? O que vocês acham que é perseverança? Né? Então, eu sempre selecionava uma só. Eu não falava para eles, por exemplo, hoje a gente vai trabalhar respeito, honestidade, perseverança, trabalho em equipe e pontualidade. Não, era uma só. E daí, naquela primeira aula, a gente construía juntos um conceito daquele valor, daquela habilidade para a vida, e eles me ajudavam nesse processo. Professor, a honestidade é falar a verdade. Boa. Aí outra, honestidade é fazer a coisa certa quando precisa ser feita. Boa. Então, a gente construía um conceito juntos, e a partir desse primeiro passo, que durava no máximo 5 minutos, a gente passava para o segundo passo. E o segundo passo era fazer pelo menos uma atividade em que eu ia mostrar para eles como que aquele valor, como que aquela habilidade para a vida podia ser aplicado no basquete. Então, por exemplo, respeito. Eu mostrava para eles o quanto que o respeito era importante no basquete. Aí eu falava, por exemplo, de rebote. E falava para eles, gente, quando vocês sobem para pegar um rebote e tem uma pessoa próxima de vocês, vocês não vão descer com o cotovelo aberto. Vocês vão machucar essa pessoa que vai estar ali esperando. Então, vocês vão descer com o cotovelo fechado e depois vocês vão abrir para ganhar o espaço de vocês e não perder essa bola. Mas isso é ter respeito na hora que você pega um rebote. Pontualidade. Poxa, pontualidade, o basquete tem vários segundos aí. Tem
tem 5 segundos, tem os 14, tem o 24, tem o segundo do lance livre. Então, eu trabalhava dentro dos próprios segundos do basquete, para eles entenderem o quanto que era importante também ser pontual na nossa organização ofensiva, por exemplo. Então, o que eu tentava fazer, gente, era conectar o valor com o basquete, para eles conseguirem perceber a importância de que aquilo tinha para eles no jogo. No jogo. Porque um aluno que é mais pontual quando ele joga, o aluno que ele respeita mais quando ele joga, o aluno que é mais honesto quando ele joga melhor. Tá? Pelo menos ele tem princípios para jogar melhor. Tá? 8 segundos, bem lembrado pelo Peri. Então, o basquete é cheio de tempo. Né? Então, vamos aproveitar isso para ensinar algo além do próprio basquete. Porque 8 segundos é só do basquete. Ele não tem 8 segundos para chegar no trabalho. Ele não tem 24 segundos para, sei lá, lavar uma louça. Não, vamos pensar no princípio por trás dos 8 segundos e tentar ajudar esse aluno a levar isso para fora do basquete. Então, eu fazia pelo menos uma atividade em que eu deixava para ele muito claro que aquele valor que eu estava falando era aplicado no basquete. Depois eu conduzia a parte principal do meu treino, ali trazendo mini-jogos ou atividades um pouco mais analíticas, ou trazendo dinâmicas, brincadeiras, tudo para ensinar basquete. Lembrando que o meu projeto não era um projeto de valores, era um projeto de basquete. E eu, então, trazia uma sequência, né? Digamos que a gente estivesse trabalhando ali defesa por zona. Então, eu fazia várias atividades de defesa por zona, sem esquecer também que o valor do nosso dia, por exemplo, era, sei lá, comunicação. Poxa, defesa por zona e comunicação é um casamento perfeito, né? A gente precisa de comunicação numa defesa por zona. Então, eu tentava justamente selecionar habilidades para a vida e faziam sentido com o que eu estava ensinando para o basquete. Então, defesa por zona na comunicação, pontualidade em transição ofensiva, sei lá, controle de estresse em lance livre, ou situações de final de jogo, coisas que fazem sentido uma com a outra, né? E no final desse meu treino, em que a gente terminava as atividades, eu me reunia de novo com os alunos, perguntava para eles o que eles acharam do treino, quais atividades que eles mais gostaram, e daí perguntava também qual habilidade para a vida que tinha trabalhado e como que eles acham que aquela habilidade para a vida podia ser útil para eles fora do treino. E daí aí eles conversavam um pouco sobre isso, davam algumas ideias de, professor, acho que eu posso ser mais pontual quando eu saio de casa para vir aqui para o treino, ou posso ser mais pontual quando eu combino com meus amigos de ir na casa deles, ou, professor, acho que eu posso trabalhar mais em equipe em casa, ajudando meus pais com as tarefas diárias. Então, a gente tentava expandir um pouco mais disso para um ambiente fora do esporte. Vejam que o treino ele está estruturado para ensinar as duas coisas, o basquete, que não fica em segundo lugar, e as habilidades para a vida. Então, estou trazendo uma abordagem proativa, uma abordagem explícita para desenvolver isso. Depois, né, de quase uma hora de fala minha, pensando aí em mudar um pouco ou pensar numa forma diferente de trabalhar o basquete, por onde que vocês acham que deve começar? E daí, trago de novo essa pergunta, então peço de novo para vocês comentarem ali no chat. Onde que vocês acham que vocês devem começar, pensando aí em se tornar um pouco mais conscientes ou um pouco mais intencionais para contribuir para o desenvolvimento de habilidades para a vida? Essa pergunta é difícil, gente, eu sei. Assuntos ligados ao bem-estar da família. Legal, boa. Pode ser um bom começo, sim. Eu vou fazer a mesma coisa, tá? Vou continuar olhando as respostas de vocês e vou continuar avançando nos slides. Mas podem continuar respondendo que eu vou lendo e vou comentando aqui também. Ligados ao dia a dia, boa. Pode começar com isso mesmo, trazer coisas, né? Situações, experiências que eles estão tendo no dia a dia para a gente trazer para o treino. Me conhecendo, refletindo, o professor treinador é a minha filosofia de vida. A Mônica já sabia a resposta. Não é possível. Ótima reflexão, Mônica. A gente tem que começar por nós, gente. Esse é um ótimo começo. Porque não adianta a gente querer desenvolver nos nossos alunos um comportamento que nem nós temos. Então, a gente quer a pontualidade deles, mas nós podemos chegar atrasado. A gente quer respeito deles para a gente, mas a gente pode xingar o árbitro quando o árbitro chama uma falta errada no campeonato. A gente quer a perseverança deles, mas quando eles não estão aprendendo uma jogada nova, a gente chuta o balde e vai embora.
né? Então, a gente tem que começar primeiro com as reflexões sobre os nossos próprios comportamentos e pensar o que que a gente pode mudar. E é difícil pensar, às vezes, sobre o nosso comportamento, porque tem uma questão de ego envolvido, tem uma questão de própria dificuldade de saber, poxa, como é que eu sou como treinador, como é que eu sou como treinadora, o que que eu faço que eu poderia melhorar? E talvez seja importante até você conversar com pessoas que estão ao redor de vocês, né? Pessoas que trabalham no mesmo clube, na mesma escola, e que podem te ajudar a pensar, né? No tipo de comportamento que você tem. Ou um dia você pode, por exemplo, conecta o seu celular num fone de ouvido e dá o treino gravando a tua fala. E depois, no final do treino, ouça o que você está falando. Você vai ouvir muita coisa que você nem percebeu que você falava durante o treino, durante a aula. É muito interessante essa atividade, inclusive. Tem uma mensagem aqui bem grande do Marielson, depois eu vou olhar também, o pessoal passando depois. Depois, se a Mônica puder me resumir, talvez, fica mais fácil. Tentações gentis durante o dia, ótimo. Pensando naquela questão de exemplo, né? Ser um exemplo dentro e fora de quadra, muito bom. Assuntos de trabalho individual e trabalho de equipe, muito bom também. O Vidigal, começar com temas que possam organizar os treinos e a postura da equipe, ótimo. Do micro para o macro, perfeito. É isso mesmo, ótimas reflexões, gente. E eu vou falar para vocês como que eu comecei meu trabalho. Eu comecei saindo do pedestal do professor, do treinador, que está lá em cima, intocável, inalcançável. E eu tentei me tornar um pouco mais aluno, entre aspas, ficar mais próximo deles. Então, essa atividade é super simples, né? Que a gente faz aquele pêndulo, né? As crianças em volta, uma pessoa no meio, e essa pessoa vai se desequilibrando para frente, para os lados. Só do fato deles verem que o professor brincou com eles já é algo assim, nossa, muito legal. Ou eles tocarem no professor, nossa, eu toquei no professor nas costas do professor, eu empurrei o professor, eu não deixei o professor cair. Isso tudo é muito legal e quebra muito esse distanciamento gigante entre professor e aluno, tá? Então, eu tentava realmente criar uma relação que fosse próxima a nós, que eu fosse colega deles. É claro que não vou dizer colega no sentido deles me convidarem no final de semana para ir num bar. É claro que não. Mas é um colega que eles podem conversar sobre um assunto pessoal, que eles podem trazer alguma coisa que está acontecendo na vida pessoal deles. Então, aqui tenho algumas fotos, né, minhas com os meus alunos, e o nosso contato sempre foi assim, de cumprimentar com um aperto de mão, de dar um abraço, de dar um sorriso. Eu recebi eles nos meus treinos falando, nossa, que legal que você veio, poxa, eu tava com saudade de te ver, como é que foi teu final de semana? São coisinhas tão pequenas, gente, mas que fazem uma diferença gigantesca na relação humana, gigantesca. Outros exemplos também aqui de alunos que me convidaram para fazer coisas fora do ambiente de treino. Então, um aluno, por exemplo, que é mágico, que me convidou para um espetáculo, um outro aluno que foi tocar no sarau da escola dele, que também me convidou. Então, é justamente você ver aquele aluno como um ser humano, como um jovem que está crescendo e que está experimentando diversas coisas. O basquete talvez possa ser só mais uma das coisas que aquela criança está experimentando. E porque a gente sabe muito bem, né, das crianças, dos jovens que passam por nós, nossa, se 1% continuar envolvido com o esporte em termos assim de atleta de rendimento, caramba, a gente já está muito bem. Mas nosso principal objetivo tem que ser potencializar o sucesso deles e potencializar a manutenção deles no ambiente do esporte para o resto da vida, mas aí de uma forma mais de recreação, de uma forma mais de saúde. É isso que a gente precisa mais na sociedade, né? E eu gosto de trazer essa pergunta porque foi uma pergunta que eu ouvi de um treinador uma vez que me ajuda a refletir sobre o porquê que eu dou treino, por que hoje, como professor na universidade, eu dou aula. Para quem que é aula e para quem que eu treino. E às vezes a gente sai da nossa aula, sai do nosso treino feliz, fala, nossa, hoje o treino foi bom. Hoje o treino foi bom, a aula foi fantástica. E se talvez você perguntasse para eles, eles falassem, professor, a aula hoje foi ruim, hein? O tempo não passou. Foi chato hoje, professor. Então, é claro que tem treinos, tem momentos que a aula, o treino pode ser um pouquinho mais chato, porque pode ser uma questão mais técnica, algo que precisa ser trabalhado, e isso tudo bem, tudo bem, desde que esse momento seja pontual. Mas se todo treino é chato, porque para você que é treinador é legal, mas para os seus alunos que estão fazendo é chato, aí a gente tem que começar a questionar sobre o quanto que a gente está fazendo a manutenção dos nossos atletas no esporte. Então, se você vê o sorriso dos seus atletas, essas carinhas olhando para você com um pouco de alegria nos rostos deles, né?
pode ser que você esteja de fato fazendo certo e você esteja promovendo a manutenção contínua deles na tua modalidade. Porque a educação física ela vai ser uma área, né? Ela é uma área que é essencialmente humana. A educação física não é uma área de questões técnicas, de números. A gente lida com o ser humano. E se a gente deixar essa relação humana de lado, a amizade, o companheirismo, a parceria, a gente se torna robô e não tem porquê na educação física a gente ter robô. E aqui eu trago para vocês um possível futuro treinador de basquete, que é uma máquina de basquete, uma máquina de jogar bola, né? Não sei se vocês conhecem, mas você arremessa ali, a bola cai e ela te devolve o passe. Se a tua aula é a mesma coisa que uma máquina de bola pode fazer, me desculpe, mas a tua aula precisa mudar. Porque a gente consegue fazer muito mais que uma máquina. Muito, muito, muito mais. Uma máquina não consegue olhar para o rosto de uma criança e saber que alguma coisa está errado, saber que aquela criança não está muito bem. Uma máquina não consegue olhar no olho de uma pessoa e falar que está tudo bem contigo, eu posso te ajudar de alguma forma. Uma máquina não ouve problema e dá conselho. Não faz isso. Pelo menos ainda não, né? Talvez a tecnologia evolua mais e consiga fazer. Mas ainda isso não acontece. Então, quanto mais máquina a gente se tornar, mais longe, né? Menos próximo a gente está da educação física, da sua real essência e do nosso real trabalho enquanto treinadores de basquete. E para mim, vou finalizar então com essa reflexão. Para mim, você usar o esporte como uma máquina, né? Você vê o seu treino como uma máquina de passar a bola, é igual você vir para Florianópolis e ir para o shopping. Florianópolis é uma cidade com muita coisa para se fazer. E se você vem para cá e você me disse que foi muito legal porque você foi nos shoppings da cidade, poxa, que viagem mal aproveitada. Florianópolis tem 42 praias. E aqui eu trago fotos que eu tirei com o meu celular, que não é um celular profissional. Olha que fotos maravilhosas. Então, vir para Florianópolis e não conhecer isso é que nem você ir para uma quadra de basquete e só ensinar uma criança a chutar uma bola, a fazer uma bandeja de esquerda. Ah, que coisa maravilhosa uma bandeja de esquerda, né? Eu também gosto de uma bandeja de esquerda, mas o basquete é muito mais que isso. Muito mais que isso. Então, finalizando, por onde começar? Eu trago esse exemplo desse menino que não está muito feliz aí fazendo aula de karatê ou taekwondo. Mas começar promovendo a diversão, começar enfatizando as conexões sociais entre nós, entre os próprios alunos, começar empoderando seus alunos a contribuir com a aula, a fazer pergunta, a trazer sugestão de atividade. Eu acho que isso é algo fantástico da nossa área, que a gente possibilita com que o aluno faça parte da aula e contribua para as atividades. E promover a colaboração, né, constante, o suporte entre os alunos. Então, pense agora em quais fundamentos, em quais técnicas você quer ensinar nesse ano, pensando na tua modalidade, na modalidade de basquete principalmente, e quais habilidades para a vida podem ajudar o desenvolvimento desses fundamentos. Como eu disse, por exemplo, a comunicação pode ajudar o ensino da defesa por zona. A pontualidade pode ensinar o ensino da transição ofensiva. Então, pense em habilidades que podem conectar com os fundamentos do basquete. E, por fim, pense em atividades, em brincadeiras, em jogos que vocês já fazem no treino de vocês. Vocês não precisam necessariamente criar coisas do zero. Pensem em coisas que vocês já fazem, mas revistam isso de um pouquinho mais de habilidades para a vida, de uma compreensão um pouco mais ampla do que o esporte pode proporcionar. Gente, como eu disse para vocês, eu faço parte do UFC Brasil e a gente tem atualmente 3 cursos que buscam contribuir para o desenvolvimento de treinadores, professores. Especificamente sobre esse assunto que eu tratei hoje, é o curso da esquerda, o curso de desenvolvimento positivo de jovens pelo esporte. E eu conversei com o pessoal, eles aprovaram a gente oferecer 20% de desconto em todos esses cursos que vocês queiram fazer. Tá? A gente é uma página que fica no Instagram e no Facebook. Se vocês se interessarem, vocês podem entrar lá na página, manda um chat para a gente. Poxa, eu tenho interesse em comprar um curso de vocês e queria o desconto que o professor Vitor disse lá na aula. A gente manda para vocês o link com o desconto para vocês acessarem, tá? São cursos gravados em plataforma, com todas as dicas para como começar a fazer isso. E agora talvez seja o momento mais importante do nosso encontro de hoje. Mais importante que qualquer slide que eu usei para falar para vocês hoje, que é o momento da gente trocar ideias.
tá? Vou fazer sugerido pela Mônica aqui, a pergunta do Marielson. Então, eu vou finalizar aqui a minha apresentação, agradecendo vocês mais uma vez, e vou passar aqui para a pergunta do Marielson, Vitor, para quem sabe já... Opa, desculpa, professor. Antes de nós partirmos para as perguntas, né, feitas aqui pelo chat, primeiro agradecer pela brilhante palestra, maravilhosa. Obrigado, professor. Eu concordo totalmente com tudo que você falou, sou partidário dessa filosofia de trabalho, né? E também quero concordar com você em relação a Florianópolis, tá? Eu fui um frequentador assíduo de Florianópolis em outras épocas e realmente o único lugar que eu não fui em Florianópolis foi no shopping, porque eu consegui aproveitar bem. Acho que eu fui uma vez só que eu tive que comprar um negócio ali, mas realmente Florianópolis é uma cidade especial. Aquele congresso foi maravilhoso, trabalhar com o seu grupo, e foi onde eu conheci a Mônica, viu? Ah, é? Que legal! Eu não conhecia a Mônica, e naquele congresso eu a conheci. Bom, que legal. Gente, vamos lá, tem a pergunta do Marielson, você consegue resgatar aí, Vitor? Sim, vou fazer aqui, vou ler aqui a pergunta dele. Enquanto isso, gente, por favor, mandem as perguntas aqui. Eu só queria pedir um favor para 3 pessoas, para o Vidigal, para o Anderson e para o Eriksen, colocarem no chat o nome completo de vocês, por favor, para a gente poder depois fazer o certificado, tá bom? Por favor. O Vidigal, o Anderson e o Eriksen. Vamos lá. Vamos lá, então. Fica à vontade. Nós temos uns 20 minutinhos aí para... Maravilha. Professor Vitor, em uma realidade onde temos amantes do basquete ministrando aulas e outra realidade com profissionais graduados em educação física trabalhando com basquete, podemos inferir que a competência para tratar habilidades para a vida é relativa? Ou podemos afirmar que a formação acadêmica potencializa essa competência? Mesmo com muitos profissionais não incluindo de forma sistematizada essas habilidades em seus planejamentos ou metodologias. A competência de tratar habilidades para a vida, ela é relativa, porque eu acho não, né? O que os estudos têm falado, e até a minha tese de doutorado foi investigar isso, é que, assim como o professor Dante começou agora, essa última frase dele, falando que ele acredita muito nessa filosofia de trabalho, muitas pessoas há muito tempo no Brasil também acreditam, e apenas pela relação diária com os atletas conseguem muito desenvolver as habilidades para a vida. Só com as relações diárias no esporte, só com os comportamentos exemplares, só com a crença de que o esporte pode fazer mais. Então, é claro que passar por um processo educacional tende a contribuir para o aspecto pedagógico? Sim, tende a contribuir. Mas, ao mesmo tempo, esse assunto que eu estou trazendo para vocês hoje é pouquíssimo abordado na graduação. Pouquíssimo abordado na graduação. Então, o que adianta a pessoa passar por um curso de graduação de 4 anos, sendo que ela nunca vai ouvir falar disso? Melhor a pessoa ter como princípio e filosofia de vida o esporte como um ambiente educacional e nunca ter passado pela educação física, do que ela passar pela educação física e sair simplesmente reproduzindo e xingando os atletas como essa pessoa sempre vivenciou desde a infância, que jogava basquete com, sei lá, com treinadores que tinham esse tipo de comportamento. Então, como a Mônica comentou no chat, eu concordo absolutamente com ela, a mudança pelo esporte, ela não começa com as federações fazendo campeonatos maiores, não começa com o COB mandando mais dinheiro para os clubes. A mudança no esporte começa com a gente. Começa com a gente mudando o nosso comportamento diário dentro de quadra e fora de quadra, buscando avançar na forma como a gente proporciona o esporte para os nossos atletas. E daí, quando a gente se sentir confortável e falar assim, poxa, agora eu estou confiante de passar por uma abordagem explícita. Agora eu vou me planejar, agora eu vou buscar os cursos que o professor Vitor recomendou, agora eu vou atrás de outros artigos que falam sobre isso. Ótimo. Mas, gente, se a gente não tiver uma abordagem implícita muito bem feita, que daí entra lá a filosofia sua de trabalho, filosofia sua enquanto pessoa, seus comportamentos diários, se isso não tiver bem estruturado, nada adianta você querer fazer uma abordagem muito explícita, muito discutida, que não tem fundamentação nenhuma. Então, ser um bom ser humano é mais que metade do caminho andado. Então,
Eu estou aguardando aqui as perguntas. Enquanto isso, eu queria fazer uma observação, Vitor. Você falou da questão, né, das escolas de educação física. Então, aí eu acho que nós estamos, ou os cursos de educação física estão pecando demais nessa questão da formação, né? Ou a formação é extremamente técnica, né, para a pessoa sair de lá entendendo tudo de basquete, o que não é verdade, porque é impossível entender tudo de basquete. Ou então não tem formação nenhuma, né? O que a gente vê hoje Sim. nos cursos de educação física é nenhuma abordagem sobre esporte, né? E Uhum. principalmente sobre questões pedagógicas relacionadas ao esporte. Então, Uhum. quando você tem alguma abordagem esportiva, como eu falei, é voltado para técnica, para tática, como fazer bandeja, como ensinar uma defesa Exato. por zona. Então, essa questão, como você mesmo colocou num dos slides, que a educação física é uma área humanitária, né? Isso a gente não vê nas escolas de educação física. Pouco se Sim, fala dessas questões humanitárias numa escola de educação física. Então, cada sim. vez mais estão partindo só para questões técnicas, quando existe. Né? A gente tem Uhum. visto aí hoje, não se fala mais de basquete em cursos de educação física. Não se fala Uhum. mais de vôlei, não se fala-se em esportes coletivos. 30 horas para você desenvolver esportes coletivos, né? É o que tem acontecido na maioria das escolas. Mas, enfim, Sim. tem aqui algumas observações. O Anderson diz que ele, primeiro ano como professor de educação física, estou adorando dar aula de basquete 3x3. Uhum. O Marielson faz aqui uma questão sobre o basquete, que é um esporte de invasão, né? E eu acho que essa característica do basquete, ela dá margem a uma série de coisas que você pode desenvolver, né? De responsabilidade, de coletividade, enfim, de respeito, uma série de atributos. Vamos lá, Sim. pessoal, estou aguardando as perguntas aqui no chat. Senão eu vou ficar conversando com o Vitor aqui. Hector, você quer fazer alguma observação? Eu acho que, Hector, Hola. a palestra do Vitor hoje tem tudo, absolutamente tudo a ver com os princípios, com os pilares da RIB, né? Exacto. Si me escucha ahí, Víctor, parabéns, felicitaciones. Obrigado. Eh, Estaba pensando mientras escuchaba a Víctor que la razón de ser de esta red de básquetbol está precisamente en la forma de habilidades para la vida que promovemos. De Sim. alguna manera lo organizamos de una manera distinta que luego compartiremos, lógicamente, pero que abarcan todo lo que tú estuviste hablando. Inclusive vamos un pasito también sobre el aspecto social, el involucramiento con la sociedad, con el medio ambiente, este, la educación para la salud, salud en el deporte, digamos que el deporte sea verdaderamente un lugar saludable. Tú hablaste de la gritería, hablaste del buen trato, este, pero también darle la habilidad de que la importancia del deporte, eso es lo que nosotros llamamos pilares de River, lo involucramos todo eso que hablaste, inclusive vamos un poco más al aspecto social, que son los pilares de River. Me gustaría mucho tomar todo esto que vimos nosotros para realizar una adaptación a esos cuestionarios y a ese trabajo. Supongo que Dante ya lo tiene pensado. Así que yo estoy maravillado, sí, porque creemos que esta charla nos ayuda mucho. Como tú dijiste, es producto del estudio y de la experiencia. Nosotros empezamos justo hace 10 años, estamos festejando los 10 años y en base a esos pilares que Dante conoce bien, que todos conocemos bien, fue que logramos tener llegada a tantos lugares. Así que yo agradezco la oportunidad de haber estado aquí en esta charla, de conocerte y yo creo que es un comienzo esto de un camino en conjunto
porque aquí vas a tener una amplificación de tu pensamiento, de tu estudio, y nosotros nos comprometemos a llevarlo a otros países, a otros lugares, a lugares increíbles que trabajan de una manera muy similar en lugares como Mozambique, en el Congo, en Malí, en lugares de una llegada que afortunadamente nosotros tenemos y tratamos en lo posible de compartir. Así que yo, Dante y amigos, me estoy muy contento de haber escuchado a Víctor y bueno, y abrir puertas para trabajar en conjunto. Vitor, tem Obrigado. o Marquinho Sharp, ele pergunta se você pode disponibilizar os slides para o grupo. É Posso possível? sim? Uhum, posso sim. Tá. Eu mando para a Faz Mônica um depois. caminho, manda para a Mônica. A Mônica é a nossa receptiva. Aliás, eu quero deixar um abração para o Marquinho. Nós somos da mesma geração de técnicos. E olha só o que eu vou falar, hein? Não se assustem. Em 1975, eu, Marquinhos e mais 5 colegas técnicos fizemos uma viagem de um mês para os Estados Unidos e ficamos alojados na Universidade da Califórnia, UCLA. Caramba, Naquela época, o John famosíssimo John Wooden. Wooden tinha acabado de se aposentar, mas nós tivemos a oportunidade de passar um mês observando treinos na UCLA. Eu, Caramba. Marquinhos, Medalha, Zé Oda, Cristóvão, Zé Guilmar, Paulinho, enfim, um grupo de malucos lá. A gente era recém-formado, né, Marquinhos? A gente era jovenzinho, eu tinha até cabelo na época, e imagina, eu estou falando de 1975, gente. Muita gente aqui nem sabe o que é isso. Nem sabe o que é 1975. Muito bem. Tem uma questão aqui do Adair, lá de Curitiba, que é nosso colega também. Ele diz o seguinte, Vitor: o basquete é oferecido em diversos ambientes no Brasil. Dentre eles, qual é o mais natural a trabalhar essas habilidades e o menos natural? Eu não sei exatamente, Adair, se você puder depois até continuar no chat a pergunta, o que você quer dizer com natural, tá? Mas Abre o pensando microfone, assim, Adair. Pode abrir o microfone, tudo bem. olha lá. Mais tendencioso a trabalhar com essas habilidades, o mais facilitador até esse tipo de assunto no meio. Boa. Ótimo, ótima pergunta. Bom, os projetos educacionais de esporte, né, das federações ou de clubes ou de alguma entidade que não seja esportiva, tende a ser mais aberto a esse tipo de proposta. Em comparação, por exemplo, a algum clube que busca resultado, então, normalmente, as pessoas que estão lá, os gestores desses locais, tendem a achar que isso aí é perda de tempo, porque a gente tem que trabalhar é bandeja de esquerda, contra-ataque. Né? Isso sim que é importante, é isso que ganha campeonato, não a honestidade, não a perseverança, não a resiliência. E essas pessoas estão muito erradas, né? Porque tem muita coisa por trás da bandeja de esquerda ali no final do jogo. E o ambiente escolar, eu considero ele muito propenso também a esse tipo de debate. No entanto, ele tende também a ter a questão de que nem todo mundo que vai para a aula de educação física escolar quer estar na aula de educação física escolar. Ao mesmo tempo, tem a questão de que, dependendo da idade que você quer começar a ter esse tipo de trabalho, principalmente em uma abordagem mais explícita, você pode encontrar barreiras de alunos que já estão na escola, por exemplo, desde os 8 anos de idade, e agora você quer introduzir essa proposta com 15 anos de idade. E eles vão falar, professor, a gente está aqui desde criança fazendo aula de outro jeito, a gente não quer ficar discutindo valores. Né? Então, foi até um resultado do estudo que eu apresentei para vocês, que alguns alunos que fizeram um projeto comigo e que nunca tinham treinado basquete, falaram assim, ué, mas é só o nosso treino que é assim? Eu achei que todos os treinos tivessem esse negócio aí de valores nas aulas. Aí eu falei, não, gente, é só o nosso que é assim. Eles, que estranho, eu nunca tinha treinado basquete, achei que todo mundo era assim. E daí os que já tinham treinado nos locais falaram assim, não é todo local não, porque eu já treinei lá, e não era assim não. Então,
como é uma proposta pouco difundida, né, essa mais explícita, mais debatida, ela tende a encontrar um pouco mais de resistência dos pais que podem achar que você, ô, professor Vitor, vamos parar de conversinha e jogar basquete de uma vez, né? Então pode encontrar resistência dos pais, pode encontrar resistência dos diretores daquele clube ou daquele projeto, pode encontrar resistência dos próprios alunos. Por isso que eu acredito que os projetos educacionais de uma entidade que está voltada para isso, ou que está criando um projeto educacional especificamente, tende a ser um pouco mais fácil para a gente integrar esse tipo de proposta aí. Te ajudei na reflexão? Boa. Ó, a Mônica está com um dedinho levantado. Posso falar? Sabe por quê? Porque eu lembro, assim, ó, super indico fazer o curso do Vitor, não é porque eu já fiz, mas é claro que eu vou ter o pezinho de falar que tem que fazer. Eu lembro muito disso que o Vitor comentou, até mandou acho que uma notícia, né, Vitor, que atletas da Olimpíada, se eu estiver errada, tu me corrige, que tinham um professor, um treinador, né, que trabalhava isso com eles e dava super certo, né? Não lembro agora toda a notícia, mas, cara, quando ele me trouxe aquela notícia ali, que um treinador ousado trabalhava, né, habilidades para a vida com atletas olímpicos, falei, gente, o que que eu estou fazendo que eu não estou dando, né, ensinando isso para as crianças, né? Então, não é só. E não é que é competitivo e tem que ser, né, como a Adair colocou ali, acho que uma coisa não é o extremo da outra, né? Mas a gente, será que a gente está tentando, né? Será que a gente é aberto? Será que a gente pensa nisso? Então é muito mais isso do que, né? Não trabalhar, não, lá não pode, aqui não pode. A gente quer, a gente pode tentar, tenta, né? Aproveitando, Mônica, a tua reflexão, e o Adair colocou ali, né, competitividade e habilidades para a vida, eu vou contar uma história que a Mônica já deve ter ouvido algumas vezes, mas foi a primeira vez que eu chorei em quadro. Nesse projeto, né, de 2018, no final do ano, teve uma competição entre todos os núcleos da Grande Florianópolis. E eram mais ou menos uns 12 núcleos. Então, os meus alunos estavam na primeira campeonato da vida deles, né? Eles estavam naquela ansiedade, meu Deus do céu, professor, olha o tamanho daquele menino, ele vai jogar contra a gente, nossa, eu vou tomar toco dele, e estavam nervosos, e o jogo funcionava assim, acho que era 2 tempos de 10 minutos corridos. Ou seja, né, no basquete, 10 minutos corridos, né, na cronometrado, 20 minutos de jogo é pouquíssima coisa. Então, era um jogo muito rápido e era eliminatória simples. Aí eu tava com duas equipes, né? Porque eu tinha sub-12 e sub-15, e o jogo do sub-15 masculino ia começar e o 12 ia ser logo depois com as meninas. Então eu falei para os meninos do masculino: vão lá jogar, daqui a pouco, quando terminar o jogo das meninas, eu vou lá para ser o treinador de vocês. Enquanto isso, vocês ficam sem treinador e começam o jogo sozinhos. E eles foram para lá. E eu fiquei, então, em uma outra quadra, vendo eles de longe jogar. E, nossa, primeiros 3 minutos de jogo é aquela loucura, passe quadra toda, contra-ataque dá errado, arremesso de três sem noção nenhuma. Tinha passado já uns 3, 4 minutos de jogo, tava 0-0. Todo mundo super nervoso. E eu vendo de longe, né? E eles não sabiam que eu tava vendo o jogo. Aí, uma hora, um menino arremessou da equipe adversária, e meu capitão tava marcando ali na linha de 3. A bola foi um airball e foi direto para fora. Aí o árbitro apitou, bola da minha equipe. Esse menino chegou pro árbitro e falou assim: não, a bola bateu em mim. E a bola é deles. E eu vendo isso de longe, vendo isso de outra quadra, o menino nervoso para ganhar o primeiro jogo da vida dele, o jogo 0-0, a bola bateu na pontinha do dedo dele, ninguém viu. O árbitro apontou a bola para nós. Ele chegar para o árbitro e falar: a bola bateu em mim e a bola é deles, eu comecei a chorar, porque eu falei: cara, deu certo o trabalho, deu certo. Eu tô há 1 ano aqui dando murro em ponta de faca, sem saber se está dando certo, e deu certo, cara, porque esse moleque estava sendo testado. Não foi aquela situação assim de que bateu na mão dele, eu vi, ele olhou para mim, olhou para o árbitro, olhou para mim, e daí falou: não, a bola tocou em mim. Não, não foi isso. Ele sozinho decidiu que ele ia falar para o árbitro que a bola não era dele, era do adversário. Aí o professor começou a chorar. Então, a competição, ela não precisa estar oposta, como a Mônica disse, né? Ela não precisa estar oposta às habilidades para mim. Elas contribuem para que essas experiências aconteçam. Como eu costumo dizer, a competição ela faz parte do processo, desde que seja adequada ao momento e à situação, né? Quando você quer introduzir uma competição num nível altíssimo,
por exemplo, para crianças que estão começando, com todas aquelas cobranças malucas, aí realmente a competição vai ser prejudicial. Caso contrário, Uhum. ela deve fazer parte do processo. A nossa vida é uma competição. E Exatamente. acho que esse é um valor também que a criança ou o jovem leva para a vida. Ele tem que saber competir, ele tem que saber que ele vai perder, que ele vai ganhar, que ele vai encontrar Uhum. adversários mais fracos, mais fortes, que ele tem que se preparar para isso, não é? A competição tem que ser preparada. Bom, gente, olha, foi realmente um momento fantástico, viu, Vitor? Muito obrigado Obrigado, professor. mesmo. Só uma observação aqui para o Anderson. O Anderson, eu tenho certeza que você não tinha nascido em 75. Aliás, aqui nesse grupo, acho que só eu, o Hector e o Marquinho nascemos antes de 70, aliás, bem antes de 75. É, eu Tá? tô fora desse grupo. Eu sei disso. Todos vocês estão fora desse grupo. É ou não é, Marquinho? Só nós estamos nesse grupo aqui, nós e o Hector. Eu não vou nem É falar muita quando. sabedoria, né, professor? Oi? É muita sabedoria É muita sabedoria acumulada, acumulada. sabedoria acumulada. Exatamente. Gente, Dante, pois não, Hector. pues, Dante, como tú hablaste de datas, de fechas, de año 1975, y Víctor habló de Florianópolis y Mónica también, y de viajes también. Yo, no por presumir, pero yo en el año 68 conocí Florianópolis cuando no había nacido mucha gente allí. Y Florianópolis era un pueblo muy distinto al actual, ¿no? Así que Em 1968, o Hector, não tinha nem praia em Florianópolis. As praias eram depois. mira, fui a una competición como espectador de caza submarina. Con eso te doy una pauta de lo que era Florianópolis. Muito bom. Gente, queria agradecer demais novamente o Vitor, agradecer a Mônica, que foi a que intermediou toda essa situação, agradecer a presença do Hector, que está sempre conosco aqui prestigiando, e agradecer a todos vocês. E muito obrigado aí pela presença. E mês que vem a gente já está preparando a próxima, né? Toda primeira ou segunda semana do mês, vocês vão ficar sabendo, é muito importante, tá bom? Vocês vão receber vão receber o certificado e a gente sempre conta aí com a participação de vocês. Vitor, obrigado. Deixo com você aí as palavras finais, já agradecendo de antemão. Obrigado, professor Dante. Gostaria só de dizer, já que a gente está numa conversa aí saudosista, eu gostaria de lembrar que em 2011, quando eu comecei a minha graduação, os 2 primeiros livros que eu comprei para estudar foram o teu livro, Azulzinho, de Ciência Integrada, e o livro do Robertão, Pedagogia do Esporte. Foram os 2 primeiros livros que eu li na minha graduação. Então foi você que comprou o meu livro. O único, né? Foi você. Agora eu fiquei. Agora eu descobri quem comprou. Foi assim muito importante para mim. Eu estava começando a graduação, eu queria muito aprender mais sobre basquete. Então, para mim, hoje, mais de 10 anos depois, estar aqui contribuindo de alguma forma é uma consequência dos estímulos, né, e da motivação que eu fui recebendo a ler os teus trabalhos também. E agradeço também a Mônica pelo convite, por fazer essa conexão entre nós, porque me permite retribuir um pouco do que eu fui aprendendo contigo e com várias outras pessoas também que estão envolvidas com o basquete. Então, agradeço também aos demais que participaram hoje aqui, as perguntas foram feitas, as reflexões, ao Hector também por prestigiar o nosso encontro de hoje, e espero contribuir em outras oportunidades, se for necessário, e contem comigo que falar de basquete, para nós, acho que é sempre um prazer, né? Então, a gente, se pudesse, ficava aqui horas e horas ainda falando sobre isso. Mas obrigado demais, gente. Numa próxima, te mais. Segundo a Daíra, o próximo encontro já está definido. Serão Florianópolis. histórias de 1975 para baixo, com participação minha e do Marquinhos Sharp.